Eminência Reverentíssima, reverentíssimos sacerdotes, Princesa Glória Tontaxis, Duque de Oldenburgo, minha prima Dorotea de Palavicino, Marquesa de Coda Nociante e meus caros amigos. Eu fico muito satisfeito de estar aqui em Roma para participar desse convênio e não vou insistir na importância desse convênio, porque todos estão sentindo o empenho que eles, os, digamos, inimigos da cristandade estão pondo na questão da Amazônia e na questão, sobretudo, como alvo, o Brasil, que é a minha pátria. E minha palestra tem visto, sobretudo, fazer o que Santo Inácio dizia, que devia fazer no início da meditação, de uma meditação, que é a composição do lugar. Algo de histórico, como foi a evangelização do Brasil, como foi a conquista do Brasil para a fé católica, junto com a conquista de toda a América, pelos missionários. O Papa João Paulo II disse uma coisa que muito me tocou. O que na Europa levaram 700 anos para a evangelização, para a criação da cristandade, na América, os missionários fizeram em 100 anos. Em 100 anos, toda a América era cristã. Basta ver as cidades do século XVII, do século XVIII, já no começo do século XVI, etc., toda a América já tinha sido evangelizada. E a obra dos missionários católicos foi uma obra extraordinária, com martírios, com dedicações heróicas, com conversões massivas no México, com a Operação Nossa Senhora de Guadalupe, ao índio San Juan Diego. Foram 10 milhões de astecas que converteram em questão de dias. Foi milagroso. Aliás, uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que é também milagrosa. Os comunistas fizeram de tudo para destruir, puseram uma bomba, destruíram toda a igreja, a imagem saiu intacta. E a imagem, por assim dizer, faz um pequeno desvio, tem os aspectos milagrosos nos olhos que se vê. O que Nossa Senhora estava vendo naquele momento, com o microscópio, inclusive São Juan Diego, e um outro aspecto muito tocante, que me relatou um bispo mexicano, que quando se põe um estetoscópio no seio da Santíssima Virgem, se ouve o rápido pulsar do Sagrado Coração de Jesus ainda no seio da Santíssima Virgem. Essas são as predileções de Nossa Senhora para a América. E assim as várias aparições na América. Mas no Brasil, porque o Brasil é que está em jogo, o grande alvo do Brasil, dessa campanha desses ambientalistas ou pseudo-defensores dos índios, é o Brasil. E não tem nenhum fundamento na realidade. No Brasil, segundo estatísticas, ainda existem que se declaram índios, cerca de 700 mil índios, dos quais apenas 182 mil que ainda vivem na selva. Mas na selva já tem suas caminhonetes, seus aviões, seus telefones celulares, etc. Já tem todos, né? Nas tábuas dos índios. O nosso índio, Dr. Jonas, conhece melhor isso do que qualquer um de nós aqui nessa sala. Eles já têm, mas que vivem isolados. Quantos seriam? Talvez 1000. Não mais do que isso. Não é mais do que isso. Mas estão fazendo todo um sínodo para transformar a Igreja Católica a partir de uma visão falsa do que seja problema indígena no Brasil e no resto do mundo, da América. O Brasil é um país privilegiado. O Brasil nasceu já, por assim dizer, com a bênção de Deus Nosso Senhor, com o Cruzeiro do Sul. Não há nenhum país na América, nem os peruanos, que consideram o Brasil, a constelação do Cruzeiro do Sul, como propriedade própria, tanto quanto nós brasileiros. O Cruzeiro do Sul é nosso. Porque, de fato, o primeiro a discernir no hemisfério sul foi o cartógrafo da Esquadra de Cabral.
O Brasil progrediu sob o sinal da cruz. Inclusive nas moedas estava em signo cruz, em signo vintes. E toda a evangelização do Brasil foi feita em nome da evangelização. Os portugueses saíram mar adentro, enfrentando com aquelas caravelas, umas cascas de nozes, os oceanos, para, segundo está o grande poeta português, saíram para mais cristãos atrevimentos. Saíram com a ideia fixa da difusão da fé, muito mais que o espectro comercial, como dizem os historiadores marxistas de hoje em dia. O principal objetivo de Portugal era a difusão da fé. O primeiro ato que houve público, o primeiro monumento levantado na história do Brasil foi uma Santa Cruz. O primeiro ato público que houve na história do Brasil foi uma Santa Missa. E é muito bonito ver a carta do escriba de Pedro Álvares Cabral, da esquadra portuguesa, ao rei de Portugal, Dom Manuel Venturoso, em que ele escreve as belezas da terra, a fertilidade da terra, os índios, primeiros contatos com os índios. E, inclusive, descreve como, por ocasião dessa primeira missa, os índios eles não sabiam exatamente o que estava se realizando, mas intuíram que algo de sagrado estava se realizando. E quando os portugueses se ajoelhavam, os índios se ajoelhavam, quando os portugueses se levantavam, os índios se levantavam, quando na consagração os índios faziam, os portugueses faziam reverência, os índios também faziam. E foram os índios que ajudaram os portugueses a levantar esse primeiro monumento, que foi a Santa Cruz. Portanto, o Brasil é um país que nasceu sobre as bênçãos de Deus. E o Brasil é um país abençoado. E a própria carta do escriba da esquadra de Cabral, que todos que conhecem a história do Brasil, conhecem Pedro Vaz de Caminha, diz ao rei de Portugal, depois de escrever todas as belezas de Portugal, ele termina a carta com as seguintes palavras: mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece, será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, o acrescentamento da nossa Santa Fé. Já em 1532, foi fundada a primeira cidade, o primeiro aldeamento e a primeira comarca, municipalidade. 32 anos depois da chegada dos portugueses, em torno de uma igreja em homenagem à Nossa Senhora da Assunção. Quando o Brasil começou a desenvolver-se, 48 anos depois do descobrimento, já o rei de Portugal nomeou o primeiro governador-geral. Aí, nesse momento, já não era Dom Manuel Venturoso, mas o rei Dom João III, que, aliás, foi o grande protetor de Santo Inácio. Foi quem ajudou Santo Inácio na fundação dos jesuítas. Nenhum rei fez tanto por Santo Inácio quanto Dom João III. E ele nomeou o governador, Tomé de Souza, e está no regimento que foi dado pelo rei a Tomé de Souza, termina com tem essa afirmação: a principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica. Sempre a intenção da fé, a expansão da fé. E assim foi toda a história do Brasil. E logo em seguida, os próprios papas tomaram a defesa dos índios e da evangelização. O Papa Paulo III, na bula Sublimes Deus, sustentou os missionários em defesa dos índios, afirmando que, aspas, não só são capazes de entender a fé católica, como, de acordo com nossas informações, acham-se desejosos de recebê-la. Algum tempo depois, o Papa Urbano VIII expediu um breves Commissio Nobis, proibindo, sob pena de excomunhão, cativar os índios, vendê-los, trocá-los, dá-los, apartar-los suas mulheres e filhos, privá-los de seus bens e fazenda e mandá-los para outros lugares, privá-los de qualquer modo de liberdade, retê-los na servidão e dar a quem não fizer conselho, ajuda, favor e obra,
com qualquer pretexto e cor, ou pregar ou ensinar que esteja lícito ou cooperar com o sobredito. Quer dizer, a igreja fulminou com a pior pena que uma pessoa pode receber, que é a pena de comunhão, a quem escravizar os índios. Exatamente para ajudar a evangelização. E assim se deu essa evangelização de uma forma extraordinária. Quem marcou o grande missionário do Brasil é São José de Anchieta. E ele imediatamente lançou os índios, já foi criando, que era o objetivo dos jesuítas, depois com o falecimento de Padre João de Azevedo e os 40 mártires do Brasil. Havia todo um plano dos jesuítas para essa evangelização, mas na obra dele há um trecho extraordinário, escrito por um autor francês, o Abbé Sainte-Foy, no começo do século XX, que ele descreve a obra de Anchieta. Aliás, Anchieta foi quem fundou a principal cidade do Brasil, que é São Paulo. O fundador de São Paulo foi o padre José de Anchieta, em torno da igreja. O desenvolvimento do Brasil foi, as cidades todas nasceram em torno das igrejas. Foi a primeira a igreja, logo em seguida as câmaras municipais, as municipalidades. Diz a crônica, São José de Anchieta estabeleceu para as cristandades confiadas a seus cuidados a ordenação que devia ser observada ao longo do dia. Ao romper da aurora, o sino tocava o ângelus, e todos começavam a jornada saudando a Maria Santíssima e implorando seu socorro. Depois, as crianças se reuniam de frente à igreja e recitavam alternadamente o rosário. Após o que toda a população da aldeia assistia, o santo sacrifício da missa, os homens de um lado e as mulheres do outro. A missa era seguida pela explicação do catecismo e, na hora determinada, os adultos iam cuidar das suas obrigações e os meninos iam para as respectivas escolas a fim de aprenderem a ler, a escrever, a ajudar as cerimônias da igreja. Recebiam também lições de canto e música, com que realçavam o brilho das cerimônias litúrgicas. Às 5 horas da tarde, toda a população se reunia, retornava à igreja e ouvia uma pregação sobre os fins últimos do homem ou sobre alguma outra verdade da fé católica. O dia era encerrado com uma procissão das crianças que imploravam misericórdia de Deus para as almas do purgatório. Essa era a obra da igreja. E assim foi a evangelização do Brasil. Todo o sul do Brasil se deu assim. Se pode afirmar que a expansão do Brasil foi precedida pelos missionários, marcadamente no século XVI pelos jesuítas. Pode-se igualmente afirmar que toda a conquista da Amazônia, aí entramos na questão da Amazônia, se deve aos missionários. No século XVII, a igreja começou a penetração na Amazônia. As primeiras missões, mais uma vez, foram confiadas aos jesuítas. E quem é o grande jesuíta da conquista da Amazônia é o padre Diogo Nunes, já nascido no Brasil, na província de São Paulo, na capitania de São Vicente. Depois vieram os franciscanos e, em 1693, uma carta régia do rei Dom Pedro II, em negociações com as ordens religiosas, dividia as terras amazônicas entre os jesuítas e os franciscanos. E, a partir de 1694, vieram os carmelitas e os missionários, na Amazônia. Todas as principais cidades da Amazônia, que elas sempre eram precedidas do nome de um santo, foram fundadas em torno das igrejas, das paróquias. A expansão no Brasil não se deve apenas às chamadas entradas e bandeiras, que eram os desbravadores, que eram sempre, via nas suas expedições para a conquista do Brasil, sempre havia um jesuíta ou um franciscano para dar assistência aos desbravadores, para ajudar a catequização dos índios, e assim se deu toda a expansão no Brasil e toda a expansão amazônica. A presença jesuítica na região, conhecida como a cabeça do cachorro, foi fundamental para a incorporação do Brasil, ao Brasil. A conexão entre as bacias do Rio Negro e
do Orinoco, que na Venezuela, são dois rios. O Rio Negro compõe depois o Amazonas, a partir da cidade de Manaus, e o Orinoco sai no Caribe. Mas os dois rios, nas suas nascentes, se juntam. Foi pela primeira vez confirmada por um jesuíta, o padre Manuel Roviero, em 1744. Assim foi toda a Amazônia. Mas também o Centro-Oeste. Hoje é o celeiro do Brasil, na região do Mato Grosso do Sul. Também foi graças aos missionários, mas aí já os salesianos. Aquela é uma terra de missões. Eu me recordo, na capela da minha avó, havia uma relíquia, que era uma flecha de um índio, que transpassou o braço de um missionário, que é muito amigo da nossa família, o padre Hipólito Chevron, e ele depois deu essa flecha para minha avó. Eu me recordo das boas recordações da infância, que ele vai formando a ideia que se chama Amazônia, como posição de lugar. Eu me recordo dessa flecha na capela, que era considerada uma relíquia. Mas ele, apesar de ter sido flechado, foi ele, junto com os missionários salesianos, que fizeram toda a conquista, a catequização dessa região do Mato Grosso, que hoje é o celeiro do Brasil e, pode dizer, o celeiro do mundo. Para vocês terem ideia, o Brasil hoje é um país imenso, é a quinta maior nação do mundo, e o Brasil tem, graças a essa colonização, o Brasil hoje alimenta, quer dizer, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo se alimentam alimentos produzidos pelo Brasil. Que é uma coisa, essa praticamente 1/4 da população mundial, alimentos com alimentos produzidos no Brasil. Aí nós vemos que foi o fruto dessa ação dos missionários. Não fossem os missionários, o Brasil nunca seria o que foi. Porque depois, quando houve, no período em que se uniram as duas coroas, Portugal e Espanha, com o falecimento do cardeal Dom Henrique, que foi o último rei da dinastia de Avis, Portugal foi dominado pela Espanha durante 60 anos. E o Brasil, que é uma faixa de terra, que é da cidade de Marajó, fora do Amazonas, é até essa laguna em Santa Catarina, mas é uma pequena faixa de terra, com uma linha. O Brasil, depois do Tratado de Posidetes de Madrid, passou a ser uma nação 3 vezes maior, que em 60 anos o espírito empreendedor dos portugueses, sempre acompanhado pelos missionários, fizeram que o Brasil passasse a ter um território 3 vezes maior do que o atual. Isso tudo foi sempre a obra dos missionários. Um sociólogo que é insuspeito, porque não é católico, e até um pouco esquerdista, mas é considerado pela imprensa, não é o sociólogo do Brasil, etc., ele diz textualmente no seu livro que o Brasil formou-se despreocupado dos seus colonizadores da unidade ou da pureza da raça. Todo o século XVII, a colônia estava escancarada a estrangeiros, só é importante às autoridades coloniais que fosse de fé ou religião católica. O catolicismo foi realmente o cimento da nossa unidade. Essa foi a obra magnífica da Santa Igreja no Brasil. Eu repito, pode-se dizer que a colonização e a expansão da fé no Brasil foram, sobretudo, realização do mandato do nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: ide, evangelizai a todos os povos, e batizai-os em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Da permuta de bons ofícios, exatamente, entre a Igreja e a monarquia portuguesa, depois do independente, também brasileira, surgiu essa, como eu disse, a quinta maior nação do mundo, mas em território, mas em riquezas é a primeira potência do mundo. Nenhum país do mundo, nem a China, nem os Estados Unidos, nem o Canadá, que são um pouco maiores que o Brasil, tem tantas terras cultiváveis quanto o Brasil. Para ter ideia, como eu disse, nós alimentamos hoje 1 bilhão e 500 mil pessoas, 1/4 da humanidade, com apenas cerca de 7% do território dedicado à agricultura. Depois algum tanto mais à pecuária, etc. Mas aí vem o que seja o potencial desse país. E nós não estamos destruindo a Amazônia.
A Amazônia está intacta. Todas as pesquisas com satélites confirmadas pela NASA insistem nesse ponto. Aliás, o professor Munion vai desenvolver com mais detalhes, mas todo esse programa, a Amazônia está intacta. O estado do Amazonas, 97% do estado do Amazonas está exatamente como estava quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500. E do bioma amazônico, que se distingue da Amazônia Legal, cerca de 95% está intacto. Quer dizer, o mito que estão destruindo a Amazônia, queimando a Amazônia, não tem nenhum fundamento. Então, que a Amazônia, inclusive, é absolutamente impossível de queimar. Pode ser com lança-chama militar para tentar pôr fogo na Amazônia, não pega fogo, porque é rainforest. E Macron e outros saíram, não, a maior floresta tropical do mundo está sendo queimada, o pulmão do mundo está sendo queimado, não vou desenvolver, é a parte do professor Munion, que vai provar que é assim, com dados científicos. O professor Munion é considerado o maior cientista do Brasil nessa matéria, e as senhoras vão ver, sua eminência. Mas assim se formou o Brasil. E aí e quem visita o Brasil, a cidade, o esplendor que houve na cristandade brasileira do século XVI, XVII, XVIII, até o começo do século XIX, é extraordinário. O número de igrejas e a beleza das igrejas era extraordinário. Depois veio o espírito revolucionário e as coisas deixaram de ser assim. Mas até meados do século passado, até o concílio, 97% dos brasileiros se declaravam católicos. 97% dos brasileiros se declaravam católicos. Hoje, para a dor nossa, nós caímos para 50%. Esse foi o resultado da mudança na igreja. E me disse o núncio apostólico, há alguns anos, que nós estamos perdendo 1% de fiéis por ano. Esse núncio apostólico, nem mais nem menos, que um dos organizadores desse sino da Amazônia, o cardeal Boldichere, com o qual eu não morro de amores. Mas toda assistência pública, saúde pública no Brasil, era gratuita. 75% da saúde pública eram as Santas Casas Misericórdias, que é a fundação da Rainha de Portugal, Dona Leonor. 75%. Não havia pobre que não fosse atendido por aquelas irmãs de caridade, pela caridade cristã. O que reinava na sociedade era exatamente o vínculo. Era a caridade cristã. O amor de Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo por amor de Deus. E assim se desenvolveu o Brasil, e assim o Brasil até hoje ainda é uma potência católica. E por mais que certa esquerda, infelizmente, lamentavelmente, movida pela esquerda católica, nunca conseguiram criar um clima de luta de classe no Brasil. Mesmo nesse período de 20 anos, praticamente, nós tivemos governo de esquerda, nunca conseguiram criar um clima de luta de classes. Quem conhece o Brasil sabe que as coisas são assim. Existe um calor humano no Brasil que é herança desse espírito católico da caridade cristã. Com a crise do dito progressismo, da teologia de libertação, posso conciliar o malfadado Paco das Catacumbas, cuja alma foi Dom Helder Câmara, caímos a cerca de 50%. E, em lugar das missões tradicionais, surgiu a missiologia adjornata. Não devemos mais converter os índios. Eles são os puros. Não foram contagiados pelas missões, pelo capitalismo. E aí foi a imensa tragédia do Brasil. Deixou-se ensinar nas escolas o catecismo. As pessoas não têm mais noção de nada. Mesmo na parte, não é só entre os índios, não se ensina mais o catecismo.
Se ensina que os ricos são bandidos, que os pobres são explorados, que a terra dos países latifundiários, que etc, etc. Toda uma imagem completamente falsa do Brasil. A respeito da questão do latifúndio, todos devem ter ouvido falar que o Brasil é o país dos latifundiários, dominado pelos grandes proprietários, etc. Mentira! Eu dou um dado apenas, estatístico. Os Estados Unidos, que são um pouco maiores que o Brasil, tem cerca de 1.200.000 proprietários agrícolas. O Brasil tem mais de 5 milhões de proprietários agrícolas. Quer dizer, a divisão da propriedade no Brasil foi sendo feita organicamente, nas famílias, etc. E existem grandes proprietários, não tem dúvida. São beneméritos, foram eles que trazem o progresso, trazem inovações agrícolas, etc. Com isso, o Brasil alimenta uma boa parte do mundo, mas não há essa ideia que é um país dominado por latifundiários e os outros são um conjunto miseráveis. Isso absolutamente não corresponde à realidade. Com toda essa epopeia evangelizadora e civilizadora da Igreja, após a reforma do Vaticano II, sofreu uma acelerada regressão do catolicismo nas regiões. E viu-se uma desconcertante expansão das seitas evangélicas, ditas pentecostais. Um bispo, era um bom bispo, que foi prelado de Marajó. Marajó é uma ilha que está na foz do Rio Amazonas. Para terem ideia do que são as dimensões brasileiras, essa ilha é maior que a Suíça. Para cruzar de um lado ao outro do Amazonas, nessa região, na foz do Amazonas, são 40 minutos de Boeing, de avião, a jato. Essa ilha. Diz esse bom bispo, um bom missionário, lamentando agora uma questão do sino da Amazônia, ele diz o seguinte: a Amazônia, ao menos a brasileira, não é mais católica. E esse é o ponto principal que deveria ser analisado por ocasião da celebração do sínodo, disse textualmente o bispo. Em algumas regiões, os pentecostais chegam a 80%, onde eram 100% católicos. Quer dizer, essa foi a imensa tragédia. Para ver o que é essa missionologia, dizem as conclusões da primeira Assembleia Nacional da Pastoral Indigenista. Pastoral quer dizer, aqueles que são encarregados da conversão dos índios, ou de sustentar os índios na fé, porque a conversão já tinha se dado. Os índios ainda não estão corrompidos, os índios ainda não estão corrompidos pelo sistema em que vivemos. Os índios já vivem as bem-aventuranças. Não conhecem a propriedade privada, o lucro, a competição. Possuem uma vida essencialmente comunitária, em equilíbrio perfeito com a natureza. Não são predatórios, não atentam contra a ecologia, vivem em harmonia. As comunidades indígenas são uma profecia futura para o novo jeito de viver, onde o mais importante é o homem. Daí se entende que o Observatório Romano tenha publicado, há alguns meses atrás, um artigo, quando começou a se falar do ensino da Amazônia, se scribe Amazônia, se legge il mundo. A pretexto da Amazônia, eles estão querendo fazer uma reforma completa na igreja, para criar uma nova igreja, que não é a nossa igreja. É uma transformação radical dos ambientes católicos. E é um pretexto, porque, como eu disse, não tem proporção nenhuma convocar um sínodo, com os custos desse sínodo, toda a propaganda que estão fazendo desse sínodo, para 180 mil índios. Não tem absolutamente, não tem proporção. Mas, para ver, eu poderia citar 40. O senhor falou meia hora, eu comecei às 10h15.
conheci exatamente às 10h15. Um outro documento da equipe de animação cristã no meio rural, da Arquidiocese do Recife, afirma: entre os índios, todos eram iguais. A terra onde a tribo estava localizada pertencia a todos os membros da mesma tribo. Todos participavam igualmente do trabalho e tinham os mesmos direitos na divisão do produto e do trabalho. Entre os índios não havia pobres nem ricos. Também não existiam classes sociais. Por isso, não havia entre eles a prática do roubo, nem o crime, nem a prostituição. Tinha tudo em comum. A propriedade em comum, as mulheres em comum, tudo em comum. Outro documento. Haveria entre os índios uma comunidade de bens, seu corolário, uma comunidade sexual. Portanto, ponderam os neomissionários que, se o evangelho é o anti-egoísmo, catequizar é secundário, até supérfluo. Não há razão nenhuma para catequizar os índios. Quais são as metas do neomissionário adjornato? Consiste em defender essas comunidades indígenas ainda limpas do contágio de nossa civilização. Isto é, a civilização que, segundo eles, a civilização do egoísmo. Nós somos a fruta da civilização do egoísmo. Conscientizar-nos para a excelência, é preciso, diz eles, conscientizar-nos para a excelência da situação em que vivem e para a necessidade de recusarem o Estado ao qual chamam os homens de hoje, que vão à cata da riqueza e de uma obra índia, que é nas florestas, levando dinheiro, cachaça, álcool, vícios, máquinas, os tratores da agricultura, leis, estruturas, etc. E de recusarem especialmente o macrocapitalismo mundial, que quer cultivar a terra e negociá-la. Sempre, então, o objetivo é esse macrocapitalismo. De fato, nós não somos a favor do macrocapitalismo, dessa supercapitalismo, como dizia o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, mas é um mito, porque quem conhece o Brasil sabe que as coisas não são assim. Quão diferente é essa neomissionologia daquela que resultou de 20 séculos da sabedoria cristã e que fez a grandeza da cristandade e a grandeza do Brasil em particular. São 20 séculos de sabedoria que foram abandonadas. Descreve muito bem o professor Plínio Corrêa de Oliveira o que era essa missionologia. Porque o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, exatamente, com este livro, em 1972, já denunciou o que estava sendo gizado, estava sendo planejado por esses neomissionários. Esse livro está em 12 edições, já são 85 mil exemplares distribuídos no Brasil. Vendidos, distribuídos nas campanhas, etc. Aí está denunciada toda essa trama que hoje nós estamos vendo chegar ao seu apogeu. Diz o professor Plínio Corrêa de Oliveira, lembrando o que é a verdadeira missiologia. Na doutrina missiológica da Igreja, velha de 20 anos e séculos, isto é, de Dr. Plínio, o conceito de missão católica, seus fins e seus métodos está perfeitamente definido. A missão vem do verbo missio, de mito, isto é, eu envio. O missionário é o enviado do bispo, do sacerdote e, por extensão, um religioso, até um leigo. Enviado o missionário o é pela Igreja, em nome de Jesus Cristo, a quem representa junto aos povos não católicos, com o fim de os trazer à verdadeira fé. Ensina a Igreja que a via normal para o homem se salvar consiste em ser batizado, crer e professar a doutrina e a lei de Jesus Cristo. Trazer os homens para a Igreja é, pois, abrir-lhes as portas do céu, salvá-los. Este é o fim da missão. Essa missão tem por fim supremo a glória extrínseca de Deus, a glória de Deus e a perpétua felicidade dos homens. Não impede que a missão tenha também efeitos temporais, também dos mais elevados. Com efeito, Deus criou o universo numa ordem sublime e imutável, e sendo o homem o rei do universo, tal ordem é sobretudo admirável no que toca a ele. Os preceitos da ordem natural se exprimem nos 10 mandamentos da lei de Deus.
Confereto, São Tomé de Aquino, Suma Teológica, etc., confirmados por nosso Senhor Jesus Cristo e por ele aperfeiçoados. A observação da ordem, em qualquer esfera do universo, é a condição não só para a conservação desta, como para o seu progresso, o que é, sobretudo, verdadeiro para os seres vivos, especialmente para os homens. Cristianizar e civilizar são, pois, termos correlatos. É impossível cristianizar sem civilizar, como, reciprocamente, é impossível descristianizar sem desordenar, embrutecer, impelir de volta rumo à barbárie, que é, infelizmente, o que está sendo feito hoje em dia. Ser missionário, continua do professor Pino Coronel de Vieira, ser missionário no Brasil é principalmente levar o Evangelho aos índios, é levar-lhes também os meios sobrenaturais para que, pela prática dos 10 mandamentos da lei de Deus, alcance o fim celeste, e persuadi-los de que se libertem das superstições e dos costumes bárbaros que os escravizam em sua milenar e infeliz estagnação. É consequência civilizá-los. Essa é a missão dos missionários. Apresentando aos índios os missionários de Jesus Cristo, têm o direito de dizer: conhecereis a verdade vos libertará. E foi exatamente o que aconteceu. Tá bom. Isso me faz lembrar que era o caso de lembrar um pouco aos neomissionários que fazem todo um sínodo para ver a questão, reformar toda a igreja, um dito do filósofo grego Sócrates. Quando os gregos perguntaram a Sócrates, estava num momento de crise, o que devemos fazer para voltarmos a sermos felizes? Sócrates, com aquela simplicidade dos filósofos gregos, respondeu: façam aquilo que faziam quando eram felizes. O que os missionários deviam fazer, atuais? Fazer aquilo que fizeram quando eram felizes. Isto é, quando pregaram a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ajudaram a assimilar os índios, de tal forma que no Brasil, hoje, 67% dos brasileiros têm sangue índio nas veias. Praticamente todos os brasileiros dizem que todos os brasileiros são um pouco sangue índio, que são negro e sangue branco. E dessa somatória dessas qualidades, das várias povos que se encontraram no Brasil, surgiu esse povo extraordinário, que é o povo brasileiro, cuja característica principal é o calor humano nos relacionamentos. Isto é um relacionamento baseado em quê? Na caridade cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como dissemos, o Brasil nasceu sob o signo da cruz, do Cruzeiro do Sul, e nas moedas está estampado Inoc signo vinces. Dizia o professor Pino Coronel de Vieira, isso explica essa grande mudança que houve no Brasil nesses últimos 2 anos. Mais fácil será tirar nosso firmamento do Cruzeiro do Sul do que tirar a fé da alma do povo brasileiro. Isso, graças a Deus, não conseguiram. Estão confusos. Mas há algo de profundo na alma brasileira que anseia pela restauração de uma situação verdadeiramente cristã, da cristandade. Isso eu tenho dito nas minhas palestras no Brasil, nunca ninguém me refutou. A única solução que há para o problema do Brasil, eu diria do mundo, qual é? A restauração da cristandade. Se não houver uma restauração da cristandade, não há solução para o Brasil nem para o mundo. E qual a restauração da cristandade? Voltar a fazer-se o que se fez nos tempos que a cristandade chegou ao seu apogeu, tão bem escrita pela encíclica do Papa Leão XIII, Immortale Dei, quando ele mostra exatamente os frutos da colaboração, da contínua troca de bons ofícios que havia entre a Igreja e o Estado, entre os reis, os magistrados e a autoridade eclesiástica e a autoridade civis. Pensamos, portanto, a Santíssima Virgem, a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América, que ajude as nossas pátrias a voltar a fazer aquilo que fizeram quando chegaram ao apogeu da sua civilização. Que se restaure quanto antes, no Brasil, eu diria no mundo, a cristandade, que é fruto do sangue infinitamente precioso derramado por nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário para nos salvar, e das lágrimas de Maria, corredentora
do gênero humano. Muito obrigado.